gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Rede Formar e esse é o nosso podcast Profissão Auxiliar Veterinário. Nós ajudamos você a se tornar um profissional auxiliar veterinário reconhecido pelo CRMV. Meu nome é Ingrid e eu sou responsável pelo sucesso do aluno da Rede Formar. Olá pessoal, meu nome é Aline Álvares, eu sou médica veterinária e professora do curso de auxiliar veterinário pela Rede Formar. E o tema do nosso podcast de hoje é Desafios Psicológicos na Profissão Auxiliar Veterinário, lidando com casos delicados e emocionantes. Mas antes de iniciar o vídeo, não se esqueça de deixar o like, comentar bastante aqui embaixo e compartilhar esse vídeo. Bora iniciar o podcast. Aline, conta pra nossa audiência, por que a gente vai trazer esse tema hoje? Olha, a gente vai colocar esse tema em pauta porque é um tema que ele está presente em toda a turma que se inicia no nosso curso de auxiliar veterinário, né? Não só presente nas turmas que se iniciam, mas também ela vem aí, esse tema vem presente no cotidiano das turmas que já estão, né, ativas e até mesmo depois de formadas, né? Então, é muito importante a gente comentar sobre isso para poder dar um direcionamento para aquele aluno que está iniciando, aquele aluno que já está fazendo o curso há algum tempo e até mesmo o profissional que já se formou. E qual a importância desse assunto para quem está começando a se apaixonar pela profissão? Ingrid, é interessante levar isso em pauta, né? Igual eu comentei, porque para você se formar como um auxiliar veterinário de qualidade, né? Se formar como um bom profissional, você tem que aprender a lidar com aquelas situações que às vezes te deixam ali de forma emocionalmente mesmo abalados, né? Então, quando a gente amadurece esse tema, seja antes mesmo de iniciar o curso ou durante o nosso processo de capacitação, é uma garantia a mais de que lá na frente você vai se tornar um profissional de qualidade com equilíbrio, né? Para poder lidar com essas situações do cotidiano, que nem sempre são situações boas, né? Então, a gente precisa de conversar sobre, né? O pessoal que está em casa também, mandar sugestões para a gente dentro desse tema ou dentro de outros, porque quanto mais a gente conversa sobre, a pessoa ela se identifica e percebe que ela também não está sozinha, né? Então, é legal colocar esse tema em pauta justamente por isso, porque é uma dificuldade que a gente encontra aí dentro da nossa rotina, no cotidiano, dos alunos que estão chegando, que estão fazendo curso e que também já se formaram. E Aline, você percebe uma resistência para conversar sobre esse assunto no meio da veterinária? Olha, resistência eu não percebo, sabe? Os alunos eles são bastante abertos em relação a essa questão. Sobre situações que eles já até vivenciaram, né? Porém, naquele papel de tutor e não como auxiliar veterinário. Então, sempre a gente tem ali dentro da rotina nossa algum aluno que quer colocar em pauta, que quer ali compartilhar a sua história com os outros colegas. E assim a gente consegue trabalhar melhor sobre o tema, né? Só que agora, dentro do curso, a gente coloca esse aluno para ver aquela situação de outro ângulo, né? Às vezes a gente ouve várias situações que eu vou citar para você aqui, que a pessoa ela tá vendo ali do ângulo como tutor, né? Daquele papel de tutor. E agora a gente coloca ele do outro lado da página, né? Refletindo ali as dificuldades do dia a dia, né, expondo para eles as situações que a gente convive, para poder ele também conseguir ponderar e conseguir ali encontrar um equilíbrio nos dois lados da moeda, sabe? Então, a gente tem muitos casos que são apresentados para a gente dentro de sala, os meninos gostam muito de falar, e eu, particularmente, eu abro muito essa questão de aula para os meninos conversarem sobre as vivências que eles tiveram, porque eu acho interessante amadurecer esse diálogo, sabe? Porque faz parte do processo mesmo, né? Para a pessoa ela se tornar um auxiliar veterinário de qualidade. Então, ela tem que ter aquele amadurecimento ali psicológico para lidar com as situações e nada melhor do que conversar. Então, Aline, você comentou que geralmente não tem essa resistência. Mas e caso algum aluno tiver, você acha que pode trazer algum problema futuramente? Olha, eu acho que pode, né? A gente leva em consideração aquele aluno, igual no podcast passado que a gente estava comentando sobre a questão da timidez, né? Do aluno, essa questão dele também não conseguir expor, né, as dificuldades dele ali, né, as dificuldades psicológicas que ele tem em lidar com aquelas situações, vamos supor, né, uma situação de emergência, se ele não expõe isso pra gente, como que a gente vai conseguir ter uma dinâmica diferente de trabalho com aquele aluno?
né? Então, às vezes, é um aluno que ele não vai conseguir ali ser alcançado pelo professor que está dentro de sala para superar aquela dificuldade. Então, com certeza, aquele aluno que não expõe, né, essas inseguranças, essas dificuldades aí, ele acaba ficando prejudicado no curso, justamente porque ele não consegue dar a gente a chance de provar para ele que ele é capaz de superar. Aline, conta pra gente, quais são esses desafios? Ingrid, a gente pode pegar dentro da rotina clínica aí vários desafios que aquela pessoa que não consegue lidar com essas situações emocionantes, ela pode ter dificuldade de trabalhar na área, né? Algumas aqui a gente cita como principais, como a questão das emergências, né? Que o animal ele chega para a gente já praticamente em óbito, então tem que ter um equilíbrio muito forte para poder lidar com aquela situação ali e fazer o que você precisa de fazer. Um outro ponto também, um desafio muito importante que a gente pega aí com essa questão emocional, é aquele paciente que vem pra gente vítima de maus tratos, né? Então, a gente é apaixonado com o animal, a gente vê que o animal ele está sendo maltratado, né? Covardemente, a maioria das vezes, né? De forma absurda. A gente fica muito chateado com isso. E fica querendo, às vezes, até matar a pessoa que tá levando o animal ali, né? Eu falo pra vocês sinceridade. Tem gente que, às vezes, fala pra gente, que eu amo o meu animal. Mas deixa o animal ali, ó, definhando, né? Passando fome, passando sede, doente. Eu já vi várias situações assim. E, de fato, dá vontade de você esganar a pessoa mesmo, sabe? Mas a gente não pode fazer isso, né? Então, tem que lidar com essa situação aí. E outra questão também é eutanásia, né? Dos animais que às vezes apresentam quadros de zoonoses que às vezes têm expectativa de recuperação. Porém, como são zoonoses, né, a clínica veterinária, né, o serviço veterinário, ele é obrigado, aí, se for o caso, a fazer o procedimento de eutanásia naquele paciente. Seja um felino, por exemplo, com esporotricose, ou um cão, por exemplo, com leishmaniose também, se caso o tutor ou o responsável ali no momento não tenha condição, tanto física, psicológica também e financeira para poder arcar com as despesas do animal, né, e controlar a doença. Então, são 3 situações aí que, às vezes, na rotina da clínica, deixam o auxiliar veterinário que está fazendo estágio, né, o estudante que está fazendo estágio, e até o auxiliar veterinário que já está formado, às vezes, assim, decepcionado, chateado, sabe? E emocionalmente abalado. Já peguei vários casos aí de colegas de trabalho, né, auxiliares veterinários e alunos também em estágios falando comigo, nossa, Aline, eu não consegui dormir depois, né? Isso aí acontece com todos, seja o auxiliar, seja o médico veterinário, isso acontece com todo mundo. Tem situações que deixam a gente muito abalado mesmo, sabe? Então, essas situações que eu coloquei para você aí, às vezes fazem com que a pessoa, né, o profissional ali, ele passe por situações dentro do ambiente de trabalho que causam extremo desconforto. Seja para mim, que sou veterinária, seja para ele próprio, ou para o próprio tutor que está ali, né? Então, são pontos que devem ser amadurecidos e trabalhados se a pessoa tem dificuldade de lidar com esse tipo de situação. E Aline, existe alguma prática ou atitude que pode acabar agravando essas situações? Tem, a gente já presenciou alguns tipos de situações de constrangimento, né? Justamente porque o profissional que está ali com a gente agora, né? O auxiliar veterinário ou o estudante de auxiliar veterinário, né? Que está fazendo estágio, por exemplo, não tem esse amadurecimento psicológico para lidar com essas situações, né? Então, eu já tive casos, né? Igual eu estava comentando com você, de o aluno ele interferir no meio da consulta, porque o animal ele sofria maus tratos em casa, né? Ele era muito mal cuidado mesmo em si, e o cliente, né? O responsável pelo animal, falando que cuidava com maior amor e carinho e tudo, e a pessoa não aguentou e soltou uma dessas. Não, mas você nunca cuidou desse animal seu na sua vida, né? Então, é uma situação desagradável que a gente fica ali dentro do meio da consulta, justamente pela pessoa não ter essa maturidade emocional para lidar com a situação. É lógico que eu, como veterinária, fico contrariada? Fico chateada? Fico. Mas isso daí eu vou trabalhar depois, né? Se eu pego um animal vítima de maus tratos, por exemplo, né? Já aconteceu de eu atender um paciente que sofreu uma laceração grande na boca, tipo um corte por um inchado ou algo do tipo, e o rapaz veio com o animal
pro veterinário, falando que tinha batido no animal com um jornal, né? Olha para você ver o nível. Beleza, então eu atendi o animal, fiz todo o atendimento, cadastrei o rapaz e tudo, e depois chamei a polícia, mas depois, entende? Então, assim, tudo tem situações ali que tudo tem momentos que a gente tem que aprender a lidar, né, com as situações e respeitar o momento de cada atitude, porque senão você acaba interferindo, né, na prática hospitalar. Emergência. Já peguei caso também de eu chegar, né, a receber um atropelamento, um animal com uma hemorragia muito intensa. A pessoa não é que ela tenha passado mal pela quantidade de sangue, né? Mas ela passou mal pelo animal, por causa do animal, porque o animal estava gritando. Então ela entrou em choque, porque o animal estava sofrendo. Aí a moça, ela ficou muito desequilibrada também, começou a chorar junto e não conseguiu ajudar em nada, né? Então, eu dei 2 exemplos para você. O que eu tinha comentado eram 3, né? Que era a questão das emergências, a questão dos maus tratos e também a questão da eutanásia. Eutanásia eu já ouvi situações de alguns alunos, né? Igual eu falei, a pessoa vira pra gente e fala assim: nossa, professora, fiz uma eutanásia hoje junto com o médico veterinário, o animal que estava ótimo, porque ele tinha leishmaniose. Eu nem dormi à noite pensando no animal. Tem uma semana que eu não durmo bem pensando no animal, né? Então são coisas que ficam na memória, são situações assim que mexem com o psicológico da gente mesmo, né? Então, quando você não lidar bem com isso, você não consegue lidar bem com isso, você acaba que se prejudica dentro da profissão mesmo, né? Teve uma aluna uma vez mesmo que comentou comigo de ela ter batido o pé e contrariado o médico veterinário em relação a essa eutanásia, porque o animal estava ótimo, né? Então, assim, ela estava em estágio, fazendo uma prática de campo, e ela debater com a decisão do médico veterinário. A decisão é dele, a gente não pode fazer isso, né? Então, são coisas que a gente tem que amadurecer. Às vezes, se essa moça, né, que teve esse debate com o médico veterinário, ela tivesse comentado, né, sobre essa dificuldade em aula, a gente tivesse amadurecido essa ideia, porque eu sempre pergunto sobre. Não teria acontecido uma situação tão desagradável, né? Tanto que ela nem no estágio mais compareceu depois disso, justamente porque o médico veterinário não quis. Então, são situações que deixam aí o meio profissional muito carregado, muito pesado para a gente lidar ali com o cotidiano. E eu acho, né, Aline, que nesses casos, se a pessoa não tiver um bom equilíbrio, ela não pode se prejudicar, mas também pode prejudicar o animalzinho, né? Que ela pode não saber lidar na hora e aí não fazer nada para ajudar, então... Sim, com certeza, né? Igual no caso da emergência, eu precisava de muita ajuda para o animal. Esse animal, ele veio a óbito, né? Porque é difícil você trabalhar sozinho no caso de emergência. Não tô falando, tá, que a culpa foi da moça. Tem nada a ver. Mas a chance poderia ter sido maior se ela tivesse mantido o equilíbrio e me ajudado. Porque até para poder fazer uma massagem cardiorrespiratória, a gente precisa de 2 pessoas. Para colocar um animal na fluido, para entrar com as medicações de forma rápida, a gente precisa de ajuda, né? E é para isso que o auxiliar veterinário está ali. Então, Aline, se existem desafios, também existe maneira de superar. Você consegue trazer para a gente como o aluno pode fazer para superar esses desafios? Claro, a primeira coisa que a gente sempre comenta, né, é expor a sua dificuldade ali na sala de aula. Porque às vezes você se sente sozinho com aquela dificuldade que você tem e você vai perceber que você não está sozinho, que muitas pessoas passam pela mesma dificuldade que você. Então, a primeira coisa que eu falo é isso, expor sim a dificuldade dentro de sala de aula, conversar com os colegas, porque você vai perceber que não está sozinho. Para aquela pessoa que já está trabalhando na área, por exemplo, né, a gente tem ali uma equipe de trabalho que está em torno da pessoa. Então, sim, você pode expor a sua dificuldade perante o médico veterinário, né, para falar com ele, porque a gente tem aulas sobre sociologia dentro da escola de veterinária, sabe? A gente tem um certo preparo psicológico dentro da veterinária para poder lidar com esse tipo de situação. Então, com certeza, se o médico que estiver ali com o profissional, ele for um médico respeitoso, um médico aberto, ele vai conseguir ajudar aquele auxiliar que já está incluso na área, né, já está trabalhando ali com ele, a lidar melhor com essas situações, porque a equipe vai desenvolver melhor, né? Então, seja dentro de sala, seja já no ambiente de trabalho, exponha a sua dificuldade, né?
Segundo ponto aí que eu considero importantíssimo é você não ter medo. Então, por exemplo, se você está ali para presenciar para ajudar, né, a realização de uma eutanásia e você não consegue lidar bem com aquela situação, se esforça, tenta ficar ali até o final, permanece, porque é uma situação que você vai ter que lidar durante a sua rotina de trabalho. É muito difícil você escolher, né, situações. Você não consegue escolher situações. Então, você vai passar por partes que são boas e também tem as partes aí que não são tão boas, né? Como é esse caso que eu comentei. Então, assim, você tem que tentar lidar com aquela situação. É bom? Não, não é bom. Eu não gosto de eutanasiar um animal, né? Mas é necessário por determinadas situações. Então, a gente tem que ter esse psicológico preparado para isso. Porque senão a gente não consegue ser um profissional completo, sabe? A gente precisa de ter completude. Então, para isso, você tem que ser ali, ó, o braço direito do médico veterinário para todas essas situações. Porque se ele participa, por que o auxiliar também não pode participar, né? E Aline, você tem alguma história, né, de algum aluno, alguém que você conhece, que tinha esses desafios, mas conseguiu superar? Tenho várias situações assim. Praticamente toda turma que a gente forma, a gente acompanha ali o desenvolvimento do aluno e a gente tem esses tipos de situações, né? Eu lembro muito do caso de uma aluna minha, que é a Pamela, que ela falava que ela não iria conseguir, por exemplo, decorar a questão da instrumentação da mesa cirúrgica, né? Como fazer a montagem da mesa e tudo, e que ela não conseguiria lidar muito bem na parte cirúrgica justamente por isso, né? E essa aluna, depois que ela foi inserida ali nas práticas de campo, foi entrando para o estágio, ela viu que ela conseguia lidar. Ela achava que ela não sabia, mas ela conseguiu desenvolver. E é a área que ela mais gosta de mexer, auxílio em cirurgia, sabe? Já tive casos de alunos que achavam que não iam conseguir fazer, por exemplo, um atendimento emergencial, não conseguiria lembrar das coisas, e a pessoa era super rápida no estágio, inclusive foi elogiada. E a questão da eutanásia, né? Que eu já tive também situações em que a pessoa virar para mim e falar: Aline, se for fazer uma eutanásia, eu vou embora. Mas, no final, ficou ali para poder participar também e auxiliar no que fosse preciso, porque entendeu que aquilo ali era o melhor para o animal. E Aline, para finalizar, você consegue deixar um recado final para a nossa audiência? Gente, estejam abertos, tá? Comentem com a gente as dificuldades, falem com o professor, porque tudo a gente dá um jeitinho. Então, a gente precisa de tentar de conseguir ajudar vocês, mas para a gente conseguir essa ajuda, a gente precisa entender a sua dificuldade. Então, deixa essa timidez de lado e converse com a gente, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima! Então, esse foi o nosso podcast de hoje, gente. Não se esqueça de deixar o like, comentar bastante aqui embaixo e compartilhar esse vídeo. Até o próximo podcast.